Por isso eu corro demais, de Roberto Carlos. É um grande sucesso do rei Roberto Carlos, nossa homenagem a todos os seus fãs e a nossa homenagem a todo o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela, do programa Varela no Ar, o programa do Varela. Na direção geral, Lucas Nayara e Mona Lisa, a família Varela. E para o nosso querido público, enviamos daqui um cordial abraço, agradecemos o seu carinho, a sua atenção, a sua audiência. E o nosso programa que está começando agora, hoje, 16 de janeiro de 2013, quarta-feira. Meu bem, a qualquer instante que eu fico sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto de você. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. E você ainda me pede para não correr assim. Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim. Por isso eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Se você está ao meu lado, eu só ando devagar. Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar. Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro pra depressa, outro dia ver chegar. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr e devagar eu andaria. Eu não corria demais, agora corro demais só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. O amor é lindo. E as indicações do nosso programa para o nosso querido público, indicamos check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família. É na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo às 21h30, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da página check-up para o nosso querido público, no Jornal Diário do Nordeste, na página check-up, no Caderno Viva, nas edições dos domingos. Quem assina, nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos para o nosso querido público que nos acompanha no nosso programa a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, está escrito: E disse-lhes Jesus: Ide ao mundo inteiro e pregai a boa notícia do reino de Deus, a boa nova do reino dos céus, para toda a humanidade. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer será condenado. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E no programa de hoje, nós continuaremos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, no primeiro livro de Macabeus, na sua terceira parte, Jonatas, no capítulo 10. Jonatas entre dois rivais. Versículo 1. No ano
Pois 160, Alexandre, filho de Antíoco, que teve o sobrenome de Ilustre, subiu e se senhoreou de Ptolemaida, e o receberam os habitantes e reinou ali. Versículo 2. E soube isto o rei Demétrio, e levantou um exército em extremo numeroso, e saiu a encontrar-se com ele para lhe dar batalha. Versículo 3. Então Demétrio remeteu a Jonatas uma carta cheia de expressões de paz, onde ele o engrandecia muito. Versículo 4. Porque dizia Demétrio: antecipemo-nos a fazer a paz com ele, antes que ele a faça com Alexandre, em dano nosso. Versículo 5. Porque ele, Jonatas, se lembrará de todos os males que nós lhe fizemos a ele e a seu irmão e a sua gente. Versículo 6. Demétrio, pois, lhe deu poder de levantar um exército e de mandar fazer armas, e quis que ele fosse seu aliado, e mandou que se lhe entregassem os reféns que estavam na fortaleza. Versículo 7. E veio Jonatas a Jerusalém e leu as cartas, ouvindo todo o povo e os que estavam na fortaleza. Versículo 8. E eles ficaram tomados de um grande medo, depois que ouviram que o rei lhe tinha dado o poder de ajuntar um exército. Versículo 9. Foram, pois, entregues a Jonatas os reféns, e ele os restituiu a seus pais. Versículo 10. E Jonatas ficou habitando em Jerusalém, e começou a edificar e renovar a cidade. Versículo 11. E mandou aos arquitetos que levantassem os muros e cercassem de pedras de silharia o monte Sião, todo em torno para a sua fortificação. E eles assim o fizeram. Versículo 12. Então os estrangeiros que estavam nas fortalezas que Báquides tinha edificado, fugiram. Versículo 13. E cada um deixou seu lugar e se foi para a sua terra. Versículo 14. Ficaram somente em Betsura alguns daqueles que tinham abandonado a lei e os preceitos de Deus, porque esta cidade era a que lhes servia de acolheita. Versículo 15. Entretanto, ouviu o rei Alexandre as promessas que Demétrio tinha feito a Jonatas. Recontaram-lhe também as batalhas e provas de valor que ele e seus irmãos tinham dado e os trabalhos que tinham padecido. Versículo 16. E disse ele: acaso poderemos nós achar algum homem tal como este? Pois vejamos como o faremos agora nosso amigo e aliado. Versículo 17. E escreveu uma carta e lhe enviou concebida nestes termos, dizendo, versículo 18, o rei Alexandre a seu irmão Jonatas, saúde. Versículo 19. Nós temos ouvido dizer de ti que és um homem poderoso em forças e azado para seres nosso amigo. Versículo 20. E agora te constituímos hoje sumo pontífice da tua nação, e queremos que sejas chamado amigo do rei, e mandou-lhe uma púrpura e uma coroa de ouro, e que te conformes conosco em todas as coisas que são dos nossos interesses, e nos conserves a amizade. Versículo 21. E no ano 160, no 7º mês, se vestiu Jonatas da Santa Opa, no dia da solene festa dos tabernáculos, e levantou um exército e mandou fazer quantidade de armas. Versículo 22. E Demétrio, tanto que ouviu estas coisas, logo se contristou em extremo e disse, versículo 23, como temos nós dado lugar a que Alexandre nos haja prevenido
em conciliar a amizade dos judeus para fortificar o seu partido. Versículo 24. Eu, pois, lhes escreverei também, exortando-os a isso com rogativas e oferecendo-lhes dignidades e dádivas, para eles serem comigo em minha ajuda. Versículo 25. Eles, pois, lhes escreveu nestes termos: o rei Demétrio à nação dos judeus, saúde. Versículo 26. Ouvimos que vós tendes guardado a aliança que fizestes conosco e que perseverastes firmes na nossa amizade e que vos não acostastes ao partido de nossos inimigos, e disto nos alegramos. Versículo 27. Perseverai, pois, agora como até quem nos conservar. Versículo 27. Perseverai, pois, agora como até aqui, em nos conservar a mesma fidelidade, e nós vos pagaremos avantajadamente o que obrastes conosco. Versículo 28. E nós vos remeteremos muitas das prestações que vos estavam impostas, e vos faremos grandes doações. Versículo 29. E desde agora eu vos remito a vós e a todos os judeus os tributos que costumáveis pagar, e vos perdoo os impostos do sal, e vos dou por isentos das coroas e da terça da semente. Versículo 30. E do que eu tinha direito de levar pela metade dos frutos das árvores, e eu vos alivio de tudo isso desde o dia de hoje em diante, não querendo que ela se cobre mais do país de Judá, nem das 3 cidades que lhe foram anexadas, da Samaria e da Galileia, começando de hoje pelo decurso do tempo para sempre. Versículo 31. Quero outrossim que Jerusalém seja santa e livre com todo o seu território, e que os dízimos e os tributos sejam seus. É muito grande esse versículo 10, não sei se vai dar para terminar hoje. Versículo 32. Também abro mão do senhorio da fortaleza que está em Jerusalém, e dou ao sumo sacerdote a fim de que ele ponha nela quaisquer homens que ele mesmo escolher, para que aguardem. Versículo 33. Dou mais sem resgate algum a liberdade a todos os judeus que foram cativos do país de Judá, e se acharem todo o meu reino, isentando-os a todos de pagarem tributos por si e ainda pelos seus gados. Versículo 34. Quero da mesma sorte que todas as festas solenes e os dias de sábado e as luas novas e as festas decretadas e os 3 dias antes de cada festa solene e os 3 depois dela sejam todos uns dias de imunidade e de franqueza para todos os judeus que estão no meu reino. Versículo 35. E ninguém terá poder de andar em litígio, nem mover demanda contra algum deles em qualquer negócio que for. Versículo 36. Item. Ordeno que todos os judeus se alistem nas tropas do rei até 30.000 homens, e se lhes subministrará o necessário como convém a todas as tropas do rei, e deles se escolherão os que houverem de ser postos nas fortalezas do grande rei. Versículo 37. Item. Destes se elegerão alguns para o manejo dos negócios do reino que pedem fidelidade, e sejam deles mesmos tirados os cabeceiras do governo, e vivam conforme as suas leis, como o rei ordenou para o país de Judá. Versículo 38. E que as 3 cidades do país de Samaria, que foram anexadas à Judeia, sejam havidas como da Judeia, para que não dependam senão de um governador, nem obedeçam a nenhuma outra potestade que não seja a do sumo pontífice. Versículo 39. Quanto a Ptolemaida e a todo o seu território, tenho feito doação dela ao santuário de Jerusalém, para daqui se acudir às despesas necessárias das coisas santas. Versículo 40.
Afora isto, darei em todos os anos 15.000 ciclos de prata que se tomarão dos direitos reais que me pertencem. Versículo 41. E os que administravam a minha fazenda, os anos passados, darão desde hoje para as obras da casa tudo o que restar daqueles anos, que eles ainda não pagaram. Versículo 42. E além disto, 5.000 ciclos de prata que todos os anos cobravam das rendas do santuário. Também estes pertencem aos sacerdotes que fazem as funções do seu ministério. Versículo 43. Item. Quero que todos aqueles que, sendo devedores ao rei por qualquer negócio que ser possa, se refugiarem no templo de Jerusalém, e em todo o seu couto fiquem seguros e gozem livremente de tudo que tem no meu reino. Versículo 44. Item, para edificar ou reparar as obras do santuário sairão as despesas do bolsinho do rei. Versículo 45. Também para reedificar os muros de Jerusalém e para os fortificar ao redor, far-se-ão os gastos do mesmo bolsinho do rei e para fazer muros por toda a Judeia. Versículo 46. Mas Jonatas e o povo, quando ouviram estas proposições de Demétrio, não as tiveram por sinceras, nem as aceitaram, porque se lembraram dos grandes males que ele tinha feito a Israel e quanto os tinha atribulado. Versículo 47. Eles, pois, se declararam a favor de Alexandre, visto ter ele sido o primeiro que lhes falara de paz, e eles o auxiliaram sempre dali por diante. Versículo 48. Negociado isto, levantou o rei Alexandre um grande exército e marchou com as suas tropas contra Demétrio. Versículo 49. E deram batalha os dois reis, e fugiu o exército de Demétrio, e foi Alexandre em seu alcance, e deu sobre eles. Versículo 50. E foi muito renhida a peleja até que os pôs o sol. E acabou Demétrio naquele dia. 1 Macabeus, capítulo 10. Honras reais a Jonatas. Versículo 51. E depois destas coisas enviou Alexandre embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, dizendo. Versículo 52. Já que sou entrado no meu reino e me assentei no trono de meus pais e recobrei o meu império, e desfiz a Demétrio e entrei na posse de meus domínios. Versículo 53. E vim com ele às mãos e o derrotei a ele e às suas tropas e me assentei no trono do seu reino. Versículo 54. Portanto, façamos agora amizade um com o outro e dá-me tua filha por mulher e eu serei teu genro e assim a ti como a ela eu farei presentes dignos de ti. Versículo 55. E o rei Ptolomeu lhe respondeu, dizendo: venturoso o dia em que tornaste a ocupar a terra de teus pais e te assentaste no trono do seu reino. Versículo 56. E agora te farei o que me pediste por escrito, mas vem ter comigo a Ptolemaida, para que ambos ali nos vejamos, e dar-te-ei a minha filha como disseste. Versículo 57. Saiu, pois, Ptolomeu do Egito, e ele e sua filha Cleópatra, e veio a Ptolemaida no ano 162. Versículo 58. E foi ali encontrar-se com ele o rei Alexandre, a quem Ptolomeu deu sua filha Cleópatra, e celebrou as suas núpcias em Ptolemaida com grande magnificência, segundo o costume dos reis. Versículo 59. O rei Alexandre também escreveu a Jonatas para que viesse avistar-se com ele. Versículo 60. E foi Jonatas com grande pompa a Ptolemaida, e ali saiu ao encontro aos dois reis, e lhes deu muita prata e ouro e presentes, e achou um entranhável acolhimento em ambos eles. Versículo 61. E conspiraram-se contra ele certos homens pestilenciais de Israel, homens iníquos, para darem contra ele capítulos de acusação. Mas o rei os não quis atender. Versículo 62. Antes mandou que se tirassem
a Jonatas os seus vestidos, e que o vestissem de púrpura, e assim o fizeram. E o rei fez assentar a par de si. Versículo 63. E disse aos grandes da sua corte: ide com ele pelo meio da cidade e fazei publicar em voz alta, que ninguém se atreva a formar contra ele queixa por título algum, e que ninguém lhe seja molesto por qualquer coisa que for. Versículo 64. Aqueles, pois, que tinham vindo com a contenção de o acusar, quando o viram sublimado ao auge da glória, que se apregoava dele, e a ele vestido de púrpura, fugiram todos. Versículo 65. E o rei o elevou a grande honra, e pô-lo no número dos seus primeiros amigos, e constituiu chefe e príncipe junto à sua pessoa. Versículo 66. E Jonatas voltou para Jerusalém em paz e com alegria. 1 Macabeus capítulo 10, vitória de Jonatas sobre Apolônio, versículo 67. No ano 165, Demétrio, filho de Demétrio, veio de Creta à terra de seus pais. Versículo 68. Tanto que o rei Alexandre teve notícia disto, logo se contristou em extremo e voltou para Antioquia. Versículo 69. E o rei Demétrio fez general das suas tropas a Apolônio, que era governador da Celecíria. E este levantou um grande exército e chegou a Jânia, e enviou um mensageiro a Jonatas, sumo sacerdote, versículo 70, dizendo: tu és o único que nos resistes, e eu estou feito um objeto de riso e de opróbrio, porque tu te vales contra nós da vantagem que tens nos montes. Versículo 71. Se, pois, agora confias nas tuas tropas, desce a nós ao campo e façamos lá prova das nossas forças, porque o valor militar me acompanha sempre. Versículo 72. Pergunta e saberás quem eu sou, e os outros que me dão socorro, os quais também dizem que os vossos pés se não podem manter firmes diante da nossa face, porque teus pais 2 vezes foram postos em tu, logo agora aturar a força da minha cava fugida na sua própria terra. Versículo 73. Como poderás da minha cavalaria, né? Da minha cavalaria. Daí, e a de um tão grande exército num campo onde não há nem pedra, nem penedo, nem lugar para fugir. Como poderás trocar aqui porque é problema de tradução aqui. Diante da nossa face, porque teus pais 2 vezes foram postos em tu, logo está muito aturar a força da minha cavalaria, né? E é de um tão grande exército no campo onde não há nem pedra, nem penedo, nem lugar para fugir. Versículo 74. E Jonatas, assim que ouviu estas palavras de Apolônio, alterou-se no fundo do seu coração, e escolheu 10.000 homens e partiu de Jerusalém, e Simão, seu irmão, se foi incorporar com ele para o socorrer. Versículo 75. E vieram acampar-se ao pé de Jope, e os da cidade lhes fecharam as portas, porque dentro de Jope havia uma guarnição de Apolônio, e Jonatas a combateu. Versículo 76. E espantados os que estavam dentro da cidade, abriram-lhe as portas, e Jonatas se apoderou de Jope. Versículo 77. E tanto que ouviu isto, Apolônio fez logo avançar consigo 3.000 cavalos e um grande corpo de tropas. Versículo 78. E marchou como quem ia para Azote, e logo de improviso se lançou na campina, porque tinha muita cavalaria e nela se fiava. Seguiu, pois, Jonatas para a parte
de Azote, e ali deram batalha um ao outro. Versículo 79. Mas Apolônio tinha deixado de emboscada no seu arraial 1000 cavalos por detrás dos inimigos. Versículo 80. E teve notícia Jonatas de que ficava por detrás dele uma emboscada, e os inimigos rodearam o seu arraial, e desde a manhã até a tarde não cessaram de despedir tiros missivos contra a sua gente. Versículo 81. Mas ele se tinha firme conforme a ordem que Jonatas lhe havia dado. Entretanto, os cavalos dos inimigos se fastigaram muito. Versículo 82. Então fez Simão avançar as suas tropas e atacou a infantaria, porque a cavalaria estava já cansada, de sorte que foi rota por ele e fugiu. Versículo 83. E os que se tinham espalhado pelo campo se acolheram a Azote e entraram pelo templo de Dagon, seu ídolo, para ficarem salvos. Versículo 84. Porém Jonatas queimou a Azote e as cidades que estavam nos seus contornos, e tomou seus despojos e pôs fogo ao templo de Dagon, queimando-o com todos os que nele se tinham refugiado. Versículo 85. E foram perto de 8.000 homens os que morreram passados a espada, entrando nesta conta os que ficaram consumidos do fogo. Versículo 86. E Jonatas fez abalar o campo deste lugar e marchou contra Ascalon, e os paisanos saíram fora da cidade a recebê-lo com grandes honras. Versículo 87. Depois se recolheu Jonatas a Jerusalém com a sua gente, carregada de muitos despojos. Versículo 88. E aconteceu isto: o rei Alexandre, como ouviu estes felizes sucessos, elevou ainda Jonatas a maior glória. Versículo 89. Mandou-lhe, pois, uma fivela de ouro, daquelas que se costumam dar aos príncipes de sangue real, e deu-lhe a propriedade de Acaron, com todo o seu território. Aqui nós concluímos, meus irmãos, a leitura do capítulo 10 do primeiro livro de Macabeus, na sua terceira parte. Jonatas, capítulo 10, Jonatas entre dois rivais, honras reais a Jonatas, vitória de Jonatas sobre Apolônio. Capítulo 10 do primeiro livro de Macabeus, em todos os seus 89 versículos, né? Nós concluímos agora a leitura. Voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura do primeiro livro de Macabeus, no capítulo 11, Intrigas Egípcias Falidas. Agora tem aqui uma parte aqui, no capítulo 70, no versículo 70, né? Assim, muito confuso, eu acho que foi o erro de tradução, né? Aí no versículo 70, no versículo 69. E o rei Demétrio fez general das suas tropas a Apolônio, que era governador da Celecíria. E este levantou um grande exército e chegou a Jânia, e enviou um mensageiro a Jonatas, sumo sacerdote, versículo 70, dizendo: Tu és o único que nos resistes, e eu estou feito um objeto de riso e de opróbrio, porque tu te vales contra nós da vantagem que tens nos montes. Versículo 71. E se, pois, agora confias nas tuas tropas, desce a nós ao campo e façamos lá a prova das nossas forças, porque o valor militar me acompanha sempre. Versículo 72. Pergunta e saberás quem eu sou, e os outros que me dão socorro, os quais também dizem que os vossos pés se não podem manter firmes diante da nossa face, porque teus pais 2 vezes foram postos em tu, logo agora aturar a força da minha fugida na sua própria terra. Versículo 73, está escrito assim, mas tem alguma coisa aí errada, né? Como poderás, aí tem assim, como poderás laria e a de um tão grande exército num campo onde não há nem pedra, nem penedo, nem lugar para fugir? Aí é desse jeito. Agora tem aqui, ó, a minha cavalaria, minha cavalaria. E está assim, escrito assim, mas está muito confuso por causa da tradução. Bom, então nós voltaremos nos programas futuros com a leitura do primeiro livro de Macabeus, na sua terceira parte, Jonatas, no capítulo 11, Intrigas Egípcias Falidas. É alguma coisa errada aqui na tradução, mas eu li tudo, né? Fique na paz do Senhor nosso Deus, até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.